Radar Internacional chegou, captou muita notícia ao longo dessa semana, trouxe tudo aqui pra gente. O que é destaque, o que é manchete, a gente confere a partir de agora no nosso Radar Internacional. Vamos dar uma olhadinha então, começando pela Argentina, porque anunciado em fevereiro, o governo argentino confirmou que o país está sim de saída da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A medida foi ratificada durante a visita do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Inclusive, os próprios Estados Unidos deixaram novamente a OMS nesse segundo mandato de Trump. E veio junto de um anúncio de uma revisão das políticas de saúde pública do país, incluindo a questão das vacinas. Javier Milei tem muitas críticas envolvendo a OMS, principalmente sobre a pandemia de Covid-19. Ainda na Argentina, o julgamento sobre a responsabilidade da morte do craque Diego Armando Maradona foi anulado no país. A decisão veio após a juíza Julieta McIntosh ser acusada de violação ética, depois de conceder entrevista para um documentário no tribunal em Buenos Aires e no próprio escritório dela. Agora, o processo deve começar novamente do zero, processo que já havia começado há pouco mais de um mês. Vai ser tudo de novo, novamente, vai ser tudo do zero, situação delicada por lá. A gente vai para o Reino Unido. Paul Doyle, de 53 anos, foi levado à corte na última sexta em Liverpool, lá na Inglaterra. Ele é acusado de atropelar intencionalmente 79 pessoas durante o desfile do Liverpool, que comemorava o título da Premier League na última segunda-feira. Entre os feridos está uma criança de 9 anos. Todos os clubes do campeonato inglês se manifestaram sobre esse caso. A polícia de Merseyside também se manifestou, um caso bem grave por lá. Vamos virar a nossa página aqui do que foi destaque essa semana. Em reunião no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador palestino Riyad Mansour não aguentou e foi às lágrimas. O diplomata falava sobre a crise humanitária na faixa de Gaza e também o número de crianças mortas na região quando começou a chorar. A gente até trouxe esse momento aqui para conferir. Children are dying of starvation. Crianças estão morrendo de fome. As imagens de mães abraçando os corpos imóveis, acariciando seus cabelos, falando com elas, pedindo desculpas para elas. Apologizing to them. It's unbearable. How could anyone? É insuportável. Como alguém poderia tolerar essa dor? Excuse me, Mr. President. Desculpe, senhor presidente. Eu tenho netos. É difícil não se comover com essas imagens do Riyad Mansour, embaixador palestino na ONU. Muitas movimentações estão acontecendo envolvendo a questão da Palestina e também de Israel, inclusive com o governo da França, anunciando que muito possivelmente vai sim reconhecer um Estado palestino de forma oficial. A gente tinha visto essa movimentação envolvendo Espanha, envolvendo Irlanda, envolvendo Noruega. A França pode ser o próximo país europeu a reconhecer o Estado palestino. Isso aumenta um pouco a pressão contra o governo de Israel, que já falou que essa movimentação da França é uma movimentação contra todo o povo judeu. Isso vai dar muito pano para manga, muita discussão vai acontecer ainda. Vamos agora para os Estados Unidos. O governo americano suspendeu o agendamento de vistos para estudantes ao redor de todo o mundo. A Casa Branca afirmou que está revisando os protocolos que envolvem a documentação para o visto e também deve ampliar a checagem de redes sociais dos candidatos. O secretário de Estado Marco Rubio também confirmou que o país vai revogar os vistos para estudantes chineses que passam da marca dos 250 mil lá nos Estados Unidos. A princípio, essa revogação seria para estudantes que, segundo Marco Rubio, secretário de Estado, estariam envolvidos com o Partido Comunista Chinês e que atuam ou estudam em áreas consideradas críticas para o governo americano. Só que ele não explicou quais são as áreas críticas, então isso ainda está um pouco em aberto. E a gente também tem que ficar muito de olho naquela situação envolvendo a Universidade de Harvard, que a princípio tem ganhado a batalha judicial envolvendo a proibição para a matrícula de alunos estrangeiros, mas também um outro assunto que a gente vai ficar de olho por aqui. Agora a gente vai para a França. A partir de 1º de julho, o governo francês vai ampliar a proibição contra os cigarros no país. O fumo de tabaco vai passar a ser proibido em locais públicos que possam ser frequentados por crianças. É o caso de praias,
parques, jardins, pontos de ônibus e nos arredores de escolas. Quem for pego fumando nesses lugares pode receber uma multa de até 135 euros. O consumo de cigarro no país já tem diminuído bastante nos últimos anos. O cigarro é uma coisa muito tradicional, até cultural na França, mas as vendas realmente estão em queda já há algum tempo. Em 2024, a queda no setor foi de 11,5%. Agora a gente vai conferir o que vai ser destaque na semana que vem aqui no nosso Radar Internacional. 3 eleições para a gente ficar de olho, um hat-trick de eleições por aqui. Começando pelo México, no domingo, pela primeira vez na história, o país vai realizar eleições judiciais. Os eleitores vão poder escolher mais de 2.600 juízes e desembargadores nas cortes federais, estaduais e também regionais. Só que esse projeto, que foi apoiado pelo Morena, o partido que está lá no poder no México, ainda pelo presidente Andrés Manuel López Obrador e ratificado agora pela presidente Claudia Sheinbaum, tem recebido algumas críticas, incluindo a participação de candidatos com passados ligados aos cartéis, ao tráfico de drogas, como a ex-advogada do traficante El Chapo Guzmán, que diz que não está mais envolvida com nada disso. Outra eleição para a gente ficar de olho também no domingo é na Polônia. O novo presidente do país vai ser decidido nesse domingo no segundo turno da disputa eleitoral. Depois de um primeiro turno apertado, Rafał Trzaskowski, da centro-direita, vai enfrentar Karol Nawrocki, apoiado pelo partido de ultradireita Lei e Justiça. Esse resultado pode acabar influenciando o futuro da Polônia, envolvendo a União Europeia e também a questão de segurança nacional. Talvez uma questão envolvendo a Rússia, a Ucrânia, isso tudo está em jogo por lá. E na Coreia do Sul, na terça-feira, milhões de eleitores finalmente vão escolher o novo presidente do país. Depois de toda aquela confusão, um circo envolvendo a declaração de lei marcial no final do ano passado, que terminou com o impeachment de Yoon Suk-yeol. As pesquisas estão apontando a vitória do liberal Lee Jae-myung, que pode acabar mudando a política externa do país, com relações envolvendo a Coreia do Norte, pode tentar reaproximar a Coreia do Sul do Norte e também com a Rússia e a China, ao invés de um alinhamento tão forte com os Estados Unidos, como era o caso agora. Esse foi o Radar Internacional dessa semana.